Boa noite, igreja, paz seja convosco. É um prazer estar com vocês de novo, em comunhão, no mesmo espírito, na mesma fé. Espero que na mesma unção também. Que o Espírito Santo possa fazer com que venhamos a interagir uns com os outros, porque estamos reunidos em nome de Jesus, amém? Debaixo do mesmo propósito, da mesma vontade. Nós estamos aqui para adorar o Senhor e ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. E eu espero que o Senhor fale ao seu coração, através dos hinos, através das canções e também através da sua palavra, da sua mensagem. Porque com certeza existe uma mensagem do Senhor nessa noite para a sua vida, para a sua família, amém? Vamos louvar o Senhor com um hino que fala que nós vamos abrir o coração para o Senhor, para que Ele entre. Nessa noite tudo que o Senhor quer é entrar no seu coração, na sua vida. Ele quer entrar na sua casa, no seu lar. Vamos cantar? Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro nessa noite, eu abro nessa noite o meu coração, eu abro o meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração. Abra seu coração nessa noite. Oh, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é? Diga, diga o nome dele. Jesus, Jesus, Ele é o Rei. Diga quem é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Aleluia, Jesus. Nessa noite, Senhor, abrimos nosso coração para Ti, Pai. Queremos que o Senhor o preencha por inteiro, com a Sua paz, com a Sua presença, com o Seu amor, com a Sua palavra, Senhor. Meu Deus, queremos estar alinhados com a Tua vontade nessa noite, Pai.
queremos estar alinhado com o teu caminho, com o teu reino, Senhor. Oh, Senhor, entramos na sua presença nessa noite, Senhor. Nós iniciamos esse culto, Pai, te bendizendo, te glorificando, te adorando, reconhecendo o Senhor como o Rei de nossa vida. Nós queremos que o Senhor governe, nós queremos que o Senhor assente-se no trono do nosso coração. Nós, Senhor Jesus, declaramos que o Senhor é o Rei, Senhor, da nossa vida. Tu és o Rei da glória, Senhor. Entre em nossos corações e nossas vidas essa noite, Pai, em nome de Jesus. Graça e paz, meus queridos irmãos. Que Deus abençoe cada um em seu lar. Você que está aí no aconchego da sua abençoada casa. Que o Senhor faça com que vocês estejam em paz, em comunhão. O bom seria que o esposo estivesse do lado da esposa, os filhos estivessem do lado dos pais, para prestar bastante atenção, porque é como se você estivesse aqui dentro da igreja. A nossa sensação, a nossa preocupação em fazer o melhor faz com que nós possamos sentir isso, de fazer bonito, de fazer organizado, se gasta tempo, a gente prepara uma mensagem da mesma maneira que se a igreja estivesse cheia de irmãos. Então, assim, que você se sinta como se estivesse aqui dentro da igreja. Deixe o Espírito Santo tocar em você. É momento de transformação, é momento de manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Mais uma vez, nós falamos que os dias estão difíceis, são inconstantes, né? A gente vai dormir com a ideia, quando amanhece parece que mudou tudo. Às vezes a gente tem uma sensação de que mudou para melhor e às vezes de que mudou para pior. Parece que vai se prolongar mais esses dias de quarentena, às vezes parece que já vai se resolver, mas uma coisa nós precisamos ter convicção, de quem nós cremos, quem nós servimos, quem nós adoramos, quem está no controle de todas as coisas. Nunca um vírus seria capaz de limitar o poder de Deus. Deus cuida da sua igreja, cuida do seu povo. A igreja Vida Plena tem sido cuidada pelo Senhor. Todas as igrejas que confessam que Jesus Cristo é o Senhor, com certeza, estão sentindo nesses dias a manifestação, a segurança, a paz da presença do poder do Espírito Santo, que representa Deus, que é Deus. Então, em nome de Jesus, não passe aí na sua casa e dê um joinha e saia. Não, sente como se você estivesse no culto, porque às vezes pode acontecer isso. Você coloca lá a live, deixa aí, dá um joinha, fala oi, estou assistindo, e de repente você vai fazer outra coisa e tal, e fica como se estivesse ouvindo. Não. Nós temos uma dificuldade de captar as coisas, de prestar atenção, de ficar focado. Então eu peço a você que tire esse tempo para o Senhor. Hoje nós vamos falar de orientações de Jesus para vencer em tempos de crise. Hoje pela manhã nós continuamos a falar no CTVIP, né, na nossa escola de teologia, sobre a origem, a autenticidade dos escritores, da inspiração, de quem ditou para que os homens escrevessem a palavra de Deus, a autenticidade dela, do poder dela. E dentro disso, desse poder, dessa autenticidade, dessa convicção que nós temos de igreja, de que cremos piamente, totalmente, 100% na palavra de Deus,
Hoje nós vamos se basear em um versículo. Nós vamos tirar algumas orientações, nós vamos citar vários versículos, mas estamos baseados em João 16:33. É fato que estamos vivendo em um mundo de crise. A crise não é só o vírus. Existe uma crise política, uma crise de poder, uma crise de esse poder que faz com que o homem fique cego. E às vezes tome decisões que pessoas morrem para que ele consiga alcançar aquele objeto terreno limitado. Então a crise não é só um vírus. Nós precisamos estar atentos como igreja. Graças a Deus, hoje nós tivemos um dia de jejum, nós tivemos uma convocação, uma orientação de pessoas para o presidente para fazer uma convocação de um jejum. Quantas vezes você viu isso na história do nosso país? E o povo se reuniu e jejuou e orou. Isso é algo novo, é uma das transformações que está ocorrendo no nosso meio por causa da crise. Então você fique muito atento, porque graças a Deus, eu não estou aqui defendendo nem A nem B, mas graças a Deus nós temos um presidente que tem uma esposa que confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Ele, como líder da nação, tem algumas dificuldades de se expor 100%, mas ele tem uma esposa. E todos nós que somos casados precisamos nos alegrar nisso, que as nossas esposas sejam pessoas que nos apoiam, que nos ajudam, que nos sustentam, que nos cobrem em oração. E o presidente tem isso no seu lar. Então, assim, para nós é maravilhoso saber disso. Nós oramos tanto para que a nossa nação confessasse que Jesus Cristo é o Senhor, e tem confessado o nosso presidente que ele é um cristão. Ele está com a família, ele está buscando fazer o melhor para a nação. Então nós precisamos observar a parte política das redes sociais, que se você observar, é um contra muitos. Mas esse ele tem a proteção de Deus através da oração que sai de dentro do seu lar, que sai de dentro das igrejas e da vida daqueles que esperam algo melhor para a nação. Então essas orientações de Jesus em tempos de crise, nós precisamos estar atentos. Não só na mensagem, mas no dia a dia, porque essa mensagem ela vai ser rápida, ela passa rápida, mas nós precisamos, em tempos de crise, prestar muita atenção nos sinais que o Senhor está revelando, iluminando para o seu povo. E nós não podemos cair como pessoas bobinhas, sem noção. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos dá discernimento. Então preste atenção em tudo que acontece no meio político e vamos ficar com aquilo que é bom. E aquilo que é bom, segundo o que nós temos estudado, é a palavra de Deus, é ser guiado pela palavra de Deus. João 16:33 já diz e continuará dizendo: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Jesus nos avisa sobre tempos de crise e ao mesmo tempo nos dá dicas preciosas para vencermos estes momentos. Só nesse versículo, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. O nosso soberano, o nosso Senhor, Salvador, advogado fiel, nosso amigo verdadeiro, nosso médico dos médicos, nosso tudo, Jesus, ele nos dá essa orientação, ele nos dá esse alerta. E seguindo do alerta, vem dicas, orientações, para que possamos vencer em tempos de crise. Entendemos que um período de sofrimento não quer dizer uma vida de sofrimento. Irmãos, é um período, isto é um momento. E nós precisamos não nos afobarmos, não nos desesperarmos, porque é só um momento.
É um momento de crise. Isso não dá o direito das pessoas dizer que nós vamos viver o resto da vida debaixo de uma crise, debaixo de sofrimento. Não, isso é só um momento. Mas você precisa crer em Jesus. Você precisa crer na palavra de Deus para ter essa paz de que esse sofrimento é um período, não é para toda a vida. A palavra de Deus nos promete vitórias ainda neste tempo. A promessa de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Isso quer dizer, esse choro vai passar. E vai vir o tempo de vitória, o tempo de alegria, o tempo de paz, o tempo que nós vivíamos aqui há uns 20 dias atrás, na igreja, abraçando, beijando, tendo comunhão, adorando, participando do café com Cristo, aquela comunhão maravilhosa, onde nós nos alimentávamos com o pão que perece e a alegria da comunhão do Espírito Santo. Então, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, porque o Senhor, Ele nos garante que é momentâneo esse tempo de crise, esse tempo de dificuldades que nós passamos de sofrimento, mas amanhã virá e será um raiar de sol maravilhoso, de luz, para que possamos viver a verdadeira vida. E como podemos viver esta verdade de alegria que vem pela manhã? Porque nós estamos vivendo, se observarmos, nós estamos vivendo um tempo, parece que está longo esse tempo de crise. Mas não é, meus amados. O mundo estava muito acelerado. E agora nós observamos que dá para fazer tantas coisas quando nós ficamos dentro de casa, quando nós estamos em comunhão com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, quando nós estamos lendo mais a palavra de Deus, tendo mais tempo. Você pode até não estar usando este tempo para orar, para ter comunhão com o Senhor e com a sua família, mas este tempo de crise é para isso, porque em nenhuma situação Deus nos deixa sozinhos, sem as opções. Eu faço, eu não faço, eu sirvo, eu não sirvo, eu tenho comunhão ou eu não tenho comunhão. Nós precisamos compreender que para vivermos a verdade da promessa de Deus, que o choro vai acabar, e a alegria está vindo para a tua vida, você precisa acreditar, viver essa verdade dia a dia. Por isso nós percebemos 3 orientações valiosas nesse texto de João 16:33. Nós vamos separar ele em A, B e C. Um texto só, A, B e C, que pode nos levar a vencer em tempos de crise. O primeiro é o João 16:33, a parte A. Eu, Jesus, lhes disse essas coisas para que em mim. Jesus diz que precisamos focar nele, precisamos estar unidos com Jesus, em comunhão, como videira verdadeira que foi enxertada. E nós recebemos a seiva do Senhor, o que nos fortalece para podermos dar frutos para a vida eterna. Então podemos vencer em tempos de crise se nós confiarmos 100% nas promessas de Deus. E a promessa dele é que nós teríamos aflições, mas contudo, tenham ânimo, eu venci. Ele disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele está sempre nos dando palavras motivacionais. Então, João 16:33, a parte A diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim precisamos estar unidos com Jesus. A primeira coisa que precisamos fazer para estarmos unidos com o Senhor é abandonar toda a prática de pecado e se arrepender por tudo aquilo que nos afasta de Deus. Vocês nunca vão deixar de ouvir esta palavra dentro de uma igreja genuína, verdadeira do Senhor, de que precisamos abandonar a prática do pecado, porque se estamos unidos em Cristo, nós não podemos viver continuamente em pecado. Nós vamos pecar, nós vamos errar, mas isso tem que ser um acidente, não pode fazer parte do seu dia a dia viver em pecado. Então a primeira coisa para que estejamos unidos
com Cristo, para vencermos e termos dias de alegria, nós precisamos abandonar toda a prática de pecado e se arrepender. Quem se arrepende não faz mais, por tudo aquilo que nos afasta de Deus. Você é bem consciente do que te afasta de Deus. Às vezes o excesso de trabalho afasta a gente de Deus. Os viciados em televisão, Netflix, filmes, séries. Nós precisamos, se você dá um tempo para Netflix, dê o mesmo tempo para Deus. É difícil, né? Às vezes nós paramos na frente da televisão e assistimos um jogo de futebol que dura 1h30 ou mais. E tiramos 1 ou 2 minutos com Deus. Às vezes já fazendo outra coisa. No banheiro, na cozinha, em algum lugar da casa, fazendo alguma coisa, a gente tira aquele minutinho sem qualidade para Deus. Então, muito cuidado. Nós precisamos abandonar aquilo que nos afasta de Deus. Em Tiago 4:4, a palavra deixa claro que a amizade com o mundo nos torna inimigos de Deus. O inimigo não está unido. O inimigo está separado. Então, quem aí vive, fala, nossa, eu tenho mais, os meus amigos do mundo são mais confiáveis do que os irmãos da igreja. Cuidado com essa frase. Ela é muito preocupante. Ela é muito preocupante, porque nós fomos chamados para a luz. E quando nós temos Jesus e vivemos a vida eterna, somos filhos amados e preciosos de Deus, e estamos na luz, não tem como ter comunhão com as trevas. Por isso Tiago 4:4 diz que a amizade com o mundo nos torna inimigos de Deus. Isaías 59:2 diz que o pecado nos afasta de Deus. Você vê? São textos, um do Novo e um do Velho Testamento, que está fazendo menção de que eu lhes disse essas coisas para que em mim, união, unidade em Cristo. Então, o mundo nos afasta de Deus. E dentro do mundo nós praticamos coisas que nos afastam de Deus. Então, a primeira, nós precisamos compreender que nós não podemos servir a Deus e ao diabo e ao mundo. Nós precisamos nos acautelarmos dessas coisas. Então, cuidado. Abandone o pecado, arrependa-se de tudo aquilo que você fez que te afastava de Deus até hoje. Porque hoje o Senhor está te chamando para refletir, pensar, se arrepender e voltar para os pés de Jesus. Estamos recebendo sinais da vinda de Jesus. Tempos ainda mais difíceis nos sobrevirão e precisamos decidir abandonar o pecado para sermos fortalecidos pelo Senhor. Os sinais estão aí, irmãos, os sinais estão acontecendo. Não é sinal de fim, é sinal do princípio das dores. E alguns de nós não estamos enxertados verdadeiramente na videira o suficiente para suportarmos dores, dificuldades e crises maiores do que essa. Isso é uma pequena crise. Existem, você que gosta aí, leia Daniel e Apocalipse, você vai ver o que é crise, o que é dificuldade, que ainda sobrevirá sobre a terra. E muitos de nós, dentro da igreja, não estamos preparados para isso. Vira e mexe, nós vendemos Jesus por menos que 30 moedas de prata. A gente vê como os sinais como estão, porque as igrejas evangélicas, muitas se corrompem. Muitos líderes estão preocupados hoje com o dinheiro que vai entrar, que está deixando de entrar na igreja por causa da crise. Não, nós precisamos nos preocuparmos com as pessoas. Nós precisamos nos preocupar com as almas que podem padecer, morrer e não ir para o céu. Então nós precisamos abandonar o mal, abandonar o pecado para sermos fortalecidos, mas para aqueles que estão unidos em Cristo. Então o primeiro da unidade é abandonar o pecado e arrepender, assim estaremos cada vez mais unidos em Cristo. Segunda coisa que o Senhor espera de nós é que estejamos envolvidos com a sua obra. Irmãos, a obra de Deus, eu volto a repetir o que a nossa querida irmã Luciana falou um dia desses para nós, é sobre que o quanto nós falamos no decorrer desses 2 anos e meio, mais ou menos, que nós estamos juntos, que nós precisamos mostrar quem nós somos fora das 4 paredes da igreja. Nós precisamos fazer a obra fora daqui. Fazer a obra aqui dentro é fácil, difícil é fazer a obra lá.
quando as pessoas estão te perseguindo, quando as pessoas estão falando mal de você, quando as pessoas estão levantando calúnias contra a sua pessoa. E você precisa ser equilibrado e viver com excelência no Senhor. Isso também é fazer a obra de Deus. Em João 15, o que nós lemos, em João 15, de 1 a 8, podemos entender que todo aquele que está em Cristo dá frutos. Então, para estarmos unidos em Cristo, nós precisamos abandonar o pecado, nós precisamos estar envolvidos com a obra de Deus, porque a própria palavra diz que o verdadeiro cristão, ele dá frutos. Ele dá frutos. É pelos frutos que nós seremos conhecidos como os discípulos e servos do Senhor Jesus Cristo. O assunto é tão sério que o texto de João 15, eu fiz menção só de que nós damos frutos, está em João 15, de 1 a 8. É para você ler numa outra oportunidade, assim que terminar essa live. O assunto é tão sério que em João 15 nos avisa que aquele que não der fruto será cortado da árvore. Também diz que alguns deverão ser podados para que deem mais frutos. Quem não está enxertado na videira e não está fazendo obras que mostrem que você é discípulo de Jesus, você vai ser cortado. É o que diz a Bíblia, irmãos. O tempo é difícil, a palavra é para você ter percepção de qual é a sua situação. Mas não é só para os que não dão fruto. Os que dão fruto também serão trabalhados, serão podados para que deem mais frutos. Quem não dá precisa dar, e quem dá precisa dar mais. Isso é fazer a obra de Deus a todo o tempo. Então nós precisamos pensar nisso, muito nisso. Então você precisa estar unido em Cristo, abandonar o pecado, você precisa estar dando frutos. A terceira coisa que precisamos fazer para estarmos unidos com Cristo é fazer a coisa certa, mesmo que as coisas ruins estejam acontecendo conosco. Irmãos, independente do tempo, independente da crise, independente das suas lágrimas, independente da sua dor, você precisa fazer a coisa certa. E a coisa certa está escrita na palavra de Deus. Orientações do Senhor. Eu costumo falar que a Bíblia, esqueça que foi Deus que inspirou homens a escrever a Bíblia. Leia como se fosse um livro de autoajuda, você que não crê em Deus e que não confessou Jesus. É o melhor livro de estímulo e de autoajuda que o homem pode ler, com conselhos extraordinários para vivermos em todas as áreas das nossas vidas de bem, produzindo, sendo bom, sendo pessoa que ajuda outras pessoas a serem transformadas, renovadas, abençoadas. Então esse terceiro, fazer a coisa certa. Você precisa fazer a coisa certa se você está unido em Cristo. Pois é no tempo de crise que somos testados por Deus para saber se o obedecemos em tudo. Quando nós entramos em crise, alguns de nós, se nós tropeçarmos e machucarmos o dedão, alguns de nós vão falar misericórdia. Aquele mais fervoroso vai falar glória a Deus. Mas aquele que está envolvido com o inimigo, ele vai soltar um belo de um palavrão. Nós precisamos, até nesses momentos, observarmos quem nós somos. Nos momentos de dores, para a coisa certa, agir de forma correta. Deuteronômio 8:2 diz assim: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se irão obedecer os seus mandamentos ou não. Em tempo de crise, se estamos unidos no Senhor, nós seremos provados. Alguns momentos seremos humilhados, mas nós estamos sendo provados. E se obedecermos a palavra de Deus, é óbvio, é certo que seremos abençoados. Romanos 8:28 diz também: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Eu e você fomos chamados. Se você não frequenta uma igreja evangélica, o Senhor está te chamando hoje para ter um relacionamento mais profundo e pessoal com Ele. Ele quer se unir a você, mas Ele precisa que você abandone o pecado. Ele precisa que você esteja envolvido com a obra dEle. E Ele precisa que você tome decisões certas o tempo todo. Tudo o que passamos em momentos de crise pode ser um teste do Senhor e mais tarde se transformar em um grande testemunho para a glória de Deus e nossa alegria. Toda situação pode se transformar em um testemunho para que Deus seja glorificado. Porque nós aprendemos com o certo e aprendemos quando erramos. Quando erramos, aprendemos que não podemos errar mais. Quando acertamos, precisamos observar que precisamos continuar acertando. Porque se estamos unidos em Cristo, essa união nos traz equilíbrio. E esse equilíbrio com excelência. Deus usa a crise para nos abençoar. Apenas precisamos estar nele para entendermos que Ele tem um propósito bom para todas as coisas. Esteja unido com Cristo, porque o tempo de crise você passará em paz. Você passará em paz. O segundo, João 16:33, a parte B, diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Quantos hoje têm dinheiro, têm casas, têm bens, mas não estão em paz? Quantos de nós dizemos que estamos na igreja, mas não vivemos a paz do Senhor? Precisamos refletir sobre isso. Precisamos que os nossos corações estejam em paz. O seu coração precisa estar em paz. Você está sentado aí na sua casa, se estiver em crise, você precisa reverter essa situação, clamar pelo poder de Jesus, da sua presença através do Espírito Santo, em união com Cristo, você terá paz. Como manter a paz em tempos difíceis? Primeiro lugar, precisamos buscar um tempo de qualidade com Deus. É impossível receber a paz se não tivermos um tempo diário com Ele, para lançarmos sobre Ele todas as nossas ansiedades. Para ter paz, nós precisamos dar tempo a Deus. E não é um tempo, é um resto de tempo. Nós precisamos separar um tempo. É como agora. Você que parou para assistir está dando um tempo de qualidade. Você que está ouvindo mais ou menos, está fazendo uma outra coisa, esse tempo seu não é de qualidade. Isso quer dizer, a crise vem e vai te perturbar, vai tirar a tua tranquilidade. O seu coração não estará em paz. Então, separe para o Senhor um tempo de qualidade para que você tenha paz. Dentro desse tópico de tenha paz, em segundo lugar, precisamos buscar intimidade com o Espírito Santo. Apesar de parecer igual a ter tempo de qualidade, existe uma grande diferença em tempo de intimidade com o tempo de qualidade. No nosso tempo com Deus, precisamos adorá-lo, ler a palavra, fazer as nossas petições, interceder por todos aqueles que o Senhor ministra nos nossos corações. Mas, quando alcançamos a intimidade com o Espírito Santo, podemos ouvi-lo, podemos receber a sua direção. Se você dá um tempo de qualidade, você se torna mais íntimo. E a intimidade com Deus, através do Espírito Santo, vai te fazer ouvi-lo. Tem gente que fala, nossa, eu nunca ouvi Deus. Deus está falando com você hoje. Deus está te dando essa oportunidade de você compreender e mudar a sua vida, se unir a Ele, deixar o pecado, dar tempo de qualidade para Ele, buscar a intimidade com o Espírito Santo, para que você seja sempre um vencedor. O nosso tempo com Deus
precisamos adorá-lo, precisamos servi-lo com amor. Mas quando alcançamos essa intimidade com o Espírito Santo, ele vai falar com você, ele vai te dirigir. Sabe quando você precisa resolver uma situação, tomar uma decisão, você precisa sentir a voz de Deus falando com você, e essa voz não traz dúvida, essa voz traz paz, quando você precisa tomar uma decisão séria, mas você já ouviu uma voz dizendo sim ou não, e isso trouxe paz para você, é intimidade com Deus, você deu tempo de qualidade, e viveu essa intimidade com o Espírito Santo, onde você, nessa intimidade, você deu o tempo para ele, e ele falou na sua mente, no seu coração, e você ouviu, entendeu, e vai seguir o direcionamento que ele deu. Por isso é tão necessário que estejamos em unidade com Deus, para então sentirmos a sua paz. Assim gera intimidade para ouvir a sua direção. Só assim conseguiremos vencer em tempos de crise. Nós precisamos o tempo todo estar ligados com o Senhor. E terceiro, João 16:33, a parte C. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Vamos lá, amados, tenham ânimo. Às vezes, no começo desse ano, a gente viu que algumas pessoas saíram de férias. Alguns saíram de férias, estavam na igreja, saíram de férias, foram curtir, passear, foram para a praia, foram para tudo quanto é lugar, curtindo as férias do trabalho. Alguns não voltaram para a igreja. Voltaram e disseram que estavam tão desanimados que estavam sem forças para vir para a igreja. Outros a gente até acompanhou pelas redes sociais, nas férias, rindo, tirando fotos, numa felicidade que ninguém poderia roubar. Voltou de férias, voltou para a igreja, e daí falou, eu estou desanimado, estou me sentindo tão fraco. Irmãos, mesmo você saindo de férias com a sua família, que é bom, é muito bom ter tempo para a família, para a esposa, para o esposo, para os filhos, você precisa entender que se você está unido em Deus, até nas férias o Senhor está com você. Você precisa tirar um tempo para adorar, para sentir, para respirar Jesus. Então tenha ânimo. No mundo nós teremos aflições, mas nós precisamos ter ânimo, muito ânimo. Em tempos de crise é muito natural que muitos andem de cabeça baixa, desanimados, com as circunstâncias visíveis externas. Irmãos, nós não vivemos pelo que vemos. Para vivermos e termos este ânimo no Senhor, em primeiro lugar, é necessário que você levante a cabeça. Não é um sinal de soberba, mas um sinal de confiança em quem nós cremos. É do alto que vem a nossa salvação, o nosso socorro. Você não precisa, as coisas estão difíceis, mas você não tem que ficar olhando para baixo. Levante a cabeça, é de lá que vem o autor e consumador da sua fé. A solução para as tuas necessidades e aflições, a sua falta de paz no coração, a solução vem de cima, vem de Deus, vem do Pai das luzes. Então nós precisamos levantar a cabeça. O Salmo 24:9 diz assim, o salmista nos ensina a levantarmos nossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Salmo 24:9. Levante a cabeça para que entre o Rei da Glória. O Salmo 3:3, o salmista afirma que o Senhor é o nosso escudo e nos faz andar de cabeça erguida. Então, o ânimo, quando você está desanimado, é fácil perceber na sua face. Você mal vê um sorriso, você vê aquela cara triste da pessoa e na maioria das vezes está cabisbaixo. Está com a fronte abaixada, está... Mas o Senhor, Ele nos orienta que nós precisamos olhar para cima, levantarmos a nossa cabeça para que entre o Rei da Glória, para percebermos que o nosso escudo nos orienta, o nosso Senhor nos orienta, Ele está nos cobrindo de amor e de segurança. Então nós precisamos erguer a nossa cabeça. Por isso é preciso parar de fazer papel de vítima e tomar posse das vitórias que o Senhor tem para cada um de nós. Afinal, Romanos 8:37 diz assim, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Essa orientação é para te animar. Somos mais do que, não só vencedores, somos mais do que vencedores, porque Cristo, aquele que nos amou e nos ama, e quer o tempo todo estar conosco, por isso Ele pede a você, se
Se una a Ele o tempo todo. Ande na presença dEle. Desvie-se do mal. Abstenha-se um pouco das coisas do mundo. Nós não podemos ser levados pela vibe do mundo. Nós temos a vibe de Deus para nós andarmos nela e vivermos nela. Temos sonhos, temos desejos, mas se não estivermos firmados em Cristo, isso é muito passageiro. Diz que a idade das pessoas, 60, 70, 80, e o que passa disso é enfado e cansaço. Então, em nome de Jesus, se una a Deus, para que em tempos de crise você tenha paz, tenha ânimo. Então, levante a cabeça, para que você tenha ânimo. Em segundo lugar, é preciso parar de murmurar. Sei que em tempos de crise, nossos olhos costumam ver apenas as coisas que não andam bem. Por isso, a tentação de murmurar é enorme. Levante a cabeça, não se faça de vítima. Chega, você não é vítima de nada. Você precisa se ligar mais com o Senhor. Não é frequentar um culto, é ter intimidade com Deus, e nós estamos sendo provados nesse tempo de crise. Sem cultos na igreja, sem estarmos unidos na igreja, mas nós continuamos com Cristo. Porque Cristo, a igreja do Senhor, não são as quatro paredes da igreja. Sou eu e você. Nós somos templo do Espírito Santo. Então pare de murmurar em nome de Jesus, porque você é filho do Deus Altíssimo. Você recebeu a transformação quando conheceu Jesus, quando se entregou a Jesus, você foi feito um filho de Deus. Então pare de murmurar, pare. A crise está aí, mas nós temos sempre que ter palavras de bênção e vida para abençoar as pessoas. Pare de murmurar. Essa tentação vem para todos, mas todos nós percebemos quando ela chega, e nós precisamos dar um chute nela e falarmos de coisas que nos traz paz e esperança. O salmista, no Salmo 40, do verso 1 ao 3, nos convida a colocarmos um novo cântico nos nossos lábios. Quando você pensar em murmurar, cante, louve a Deus. Paulo diz em 2 Coríntios 5, 7, que não podemos viver pelo que vemos, mas pelo que cremos, viver pela fé. Nós vamos ver situações difíceis, nós vamos ouvir pessoas falando de situações difíceis, mas ouça Deus, para que você tenha ânimo, para que você viva feliz sobre a terra. Então pare de murmurar, levante a cabeça, pare de murmurar, encoraje, aprenda a encorajar a si mesmo, trazendo à memória o que te dá esperança. Lamentações 3:21. Nós precisamos encorajarmos a nós mesmos. Às vezes nós precisamos ter o nosso momento de intimidade com Deus. Não é um ex meu servo, não é isso. Você precisa ter intimidade com Deus. O Senhor nunca, Ele vai chegar em você com amor, com carinho, para te revelar, para te instruir em uma nova direção, para recomeçar. Você precisa entender isso. Então você precisa parar de murmurar e buscar o encorajamento na palavra de Deus. E muitas das vezes é só você. É muito bom estarmos cobertos pelos nossos discipuladores, líderes e pastores, pois eles que vão te encorajar a tempo e a fora de tempo. Por isso, não desista nunca, pois você nunca estará sozinho. Não abra mão daquilo que Deus confiou a você. Decida obedecer às orientações de Jesus e tenha bom ânimo. Quando estamos ligados com o Senhor, nós falamos hoje de vencer em tempos de crise. Nós falamos que precisamos estar unidos em Cristo. Nós falamos que nós precisamos viver a paz nos nossos corações, dar tempo de qualidade, buscar intimidade com o Senhor. Nós falamos que nós que amamos, não podemos ficar lamentando pelos cantos, nós precisamos ser animados. E assim nós levantamos a nossa cabeça, nós não vitimizamos a nós mesmos, e nós paramos de murmurar, porque o Senhor diz que é para colocar um cântico novo nos nossos lábios. Nós precisamos vivermos pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. E é pela fé que nós cremos em Jesus. É muito bom estarmos juntos.
Você pode ter a convicção de que os seus líderes de célula, nós, os pastores, os ministros da igreja, os ministros, líderes de ministério, todos nós estamos orando por você. Você precisa acreditar nisso. Ânimo, o Senhor te diz nessa noite, você nunca estará sozinho. E se nós, líderes, pastores, te deixarmos, o Senhor é fiel e Ele não te deixa nunca. Então, tenha ânimo em tempo de crise. Unido em Cristo Jesus, você vai ver pela manhã a luz de Deus brilhar na sua vida e na vida da sua família. Conclusão: unidos em Cristo, teremos paz e seremos animados. Unidos em Cristo, teremos paz e seremos animados. Busque em suas memórias aquilo que você conseguiu realizar com sucesso. Busque experiências que você já teve com o Senhor. Lembre-se de cada pessoa que você ajudou a conhecer a Cristo e que teve a sua vida transformada. Você já fez muitas coisas para a glória de Deus, para que o reino de Deus se manifeste em nossas vidas. Então, você que serve ao Senhor, que sentiu o Senhor, você que está ouvindo, está parado, está desviado, ou literalmente desviado, é hora de retornar. Deus quer te usar para trazer mais pessoas para o reino de Deus, para o seu reino. Nós somos embaixadores do reino, nós representamos o céu na terra, nós encorajamos as pessoas. Você precisa, unido em Cristo, tendo a paz no seu coração, na sua mente, você estará animado para retornar. Assim que acabar este tempo de quarentena, a igreja voltará a se reunir. Volte para Jesus. Não precisa essas coisas administrativas que muitas igrejas fazem. Tem que vir aqui na frente, tem que pedir perdão, tem que pegar cartão novamente. Nada disso, nada disso. Venha, volte para a casa de Deus, sente, ouça a palavra, sinta a presença do Espírito Santo, adore a Deus em espírito e em verdade, e volte à comunhão, volte a servi-lo, volte a fazer parte dessa videira verdadeira, que nos faz viver a verdadeira vida plena o tempo todo. O apóstolo Paulo diz em Coríntios, 2 Coríntios 4, 16 a 18, por isso, não desanimemos. Nós lemos esse versículo semana passada. Por isso, não desanimemos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todas elas. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Os dias são difíceis, mas o Senhor quer renovar a sua vida. E a palavra que o Senhor traz hoje para você: se una a mim, o Senhor diz, se una a mim, que eu vou renovar a sua vida. A cada dia, a cada momento de esgotamento, Ele vai te dar uma injeção de ânimo, Ele vai te empoderar para que você faça a diferença. Teremos dias ruins, teremos dias bons, mas em todos eles nós estamos unidos com o Senhor, e Ele nos fará mais do que vencedores em Cristo Jesus. Os irmãos podem se aproximar. Apenas creia, decida hoje estar mais unido a Cristo, unido a Cristo, sinta a paz do Senhor te envolvendo, renove o seu ânimo na presença do Senhor, e foque os seus olhos no futuro que Ele já preparou para você e para mim. O melhor de Deus está vindo sobre a sua vida e da sua família. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. O povo de Deus está vencendo em tempos de crise. O povo de Deus está vencendo, estamos vencendo. Você precisa estar unido, você precisa dar tempo de qualidade ao Senhor, para que você seja um abençoado o tempo todo. Os dias podem ser maus e difíceis, mas se estamos unidos em Cristo, nós seremos mais do que vencedores. Eu gostaria de orar com vocês, para que você vá para mais uma semana de união, de unidade em Cristo, para vencer essa semana que também será difícil,
mas estando no Senhor tudo ficará mais leve. E nós teremos a voz de Deus falando conosco, para decidirmos em cada momento, em cada situação, de forma coerente através de sua palavra. O povo de Deus está vencendo em tempos de crise. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Nós te louvamos porque o Senhor tem guardado a sua igreja, guardado os fiéis que estão sobre a terra. O Senhor está nos dando unidade, o Senhor está nos dando paz, vitórias em tempos de crise. O Senhor está pedindo e clamando para que possamos ser unidos no Senhor o tempo todo, que nós possamos deixar o pecado, que nós possamos estar envolvidos com a tua obra, que nós possamos fazer as coisas certas, que nós possamos ter paz no nosso coração, mesmo em meio a tempos difíceis, que nós possamos dar tempo de qualidade para o Senhor, que nós possamos buscar intimidade com o teu Santo Espírito, que nós possamos, ó Deus, sentir a paz do Senhor reinando em nossos corações, ao ponto de sentirmos, enquanto muitos dizem que estão cansados, nós estamos animados, de cabeça erguida, não murmurando. Nós estamos sentindo a presença do teu Santo Espírito, nos encorajando o tempo todo para sermos encorajadores. A nossa palavra, Deus, em nome de Jesus, precisa ser de encorajamento para as pessoas das nossas vidas. Que nós possamos, ó Pai, nessa semana mostrarmos que estamos mais unidos no Senhor. Possamos sentir mais paz do Senhor sobre as nossas vidas. Possamos estar cada vez mais animados, porque a Tua presença nos garante tudo isso, ó Deus. Em nome de Jesus, nós abençoamos cada família que está focada neste momento, nessa live, Deus. Abençoa cada família, abençoa cada amado que se dispôs a estar aqui, ajudando para que essa celebração online aconteça, Deus. Obrigado, Deus, pela vida da Ana Paula, obrigado pela vida do Marcelo, da Rosa, do Luiz, da Renata, pela minha vida, que nós estamos aqui te servindo a Deus, mas te louvamos porque nós temos os nossos amados irmãos, líderes em casa, Deus, ouvindo a tua voz, dando um tempo de qualidade para o Senhor. Abençoa todos eles, Deus, abençoa os nossos lares, liberta, Deus, os que precisam de libertação, dá saúde para os que precisam de saúde, abre os olhos, ó Deus, do povo, da igreja, da família, do nosso país, dos nossos governantes, para que nós possamos clamar o tempo todo, para que entre o Rei da Glória em nossas vidas, e assim sejamos sempre mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, nós abençoamos a todos. Vamos para uma semana maravilhosa, ouvindo mais um louvor com o pastor Luiz e as meninas, né? Semana passada eu enrolei o nome delas, né? Eu chamei a Ana Paula de Rosa, a Rosa de Ana Paula, a Renata de Ana Renata. Então a Renata, a Ana Paula e o Luiz estarão louvando ao Senhor. Deus abençoe, meus amados, estamos juntos. Qualquer necessidade, entra no nosso zap, nós temos o grupo da igreja, fale conosco. Nós queremos estar com você em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém, meus queridos. Vamos cantar mais um hino para encerrarmos nossa reunião, a nossa comunhão nessa noite. Que Deus abençoe o seu final de domingo, que Deus abençoe a sua semana em nome de Jesus. Nós vamos cantar um hino que fala para Deus sarar a nossa nação com o poder dele, com o óleo da unção. Amém? Cante conosco. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia, Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial.
Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Ele colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Cante: Deus sara, Deus sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Ele colocou sobre ela a sua mão, colocou sobre ela, derramando, liberando o seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus sara, Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara, Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Com o óleo da sua unção. Com o óleo da sua unção. Deus abençoe a vocês em nome de Jesus.